Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Passamos para um novo mês temático. Terminamos o mês de agosto, cujo tema geral do mês foi sobre as vocações, e nós contemplamos cada semana um tipo de vocação. Agora começamos setembro, que tem outro tema, é o mês da Bíblia. Sabemos que a palavra de Deus deve estar presente em nossa vida sempre, cada momento, cada instante. E nós temos todos os sacramentos, tem sempre textos da palavra de Deus, toda a missa, tanto durante a semana como final de semana, é muito rica em textos bíblicos, assim como também a liturgia das horas, que nós rezamos durante o dia, nas várias horas do dia, junto com os salmos, também textos bíblicos, assim como também as reuniões de círculos bíblicos, as reuniões que fazemos sempre iluminadas pela palavra de Deus. Enfim, mesmo quando nós estamos sozinhos, somos convidados a fazer a Léxio Divina, ou a leitura orante da Bíblia, de tal maneira que essa palavra vai nos alimentando cada vez mais. O Papa Francisco sempre insiste para que a gente possa levar um evangelho de bolso, no bolso ou na bolsa, para que alguns momentos durante o dia, algum momento que a gente tenha mais um espaço, se possa abrir para alimentar a nossa vida com a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, o mês de setembro é o mês para que nós incrementemos ainda mais o nosso amor às Escrituras Sagradas. No final de setembro, dia 30 de setembro, nós celebraremos o dia de São Jerônimo, que justamente foi o grande doutor da Bíblia, que além do grego, latim, sabia o hebraico, e morou muito tempo na Palestina, e ali aprendeu não só a língua, mas os costumes, e traduziu a Bíblia dos originais, para a língua, na época, a língua popular, o latim. E ao mesmo tempo, próximo a São Jerônimo, no último domingo, antes do dia 30, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. Já há quanto tempo nós temos justamente essa oportunidade de poder valorizar a palavra de Deus em nossa vida. Claro que não só no mês, não só num dia, mas tem um mês e alguns dias especiais para que nós possamos estar sempre redescobrindo e nos capacitando ainda mais a buscar esse alimento cotidiano na palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. O mês da Bíblia já são 49 anos que o mês de setembro foi proclamado pela Assembleia dos Bispos como mês da Bíblia. Portanto, esse ano entramos já no Jubileu de Ouro, ou seja, ano que vem serão 50 anos que a Igreja vive esse mês da Bíblia aqui no Brasil. E cada ano nós temos um livro da Bíblia para ser lido e aprofundado. Ou seja, deve ser não só lido naquilo que é a palavra de Deus, mas também lido livros de consulta, livros científicos que nos ajudam a compreender também o contexto da leitura, o contexto do livro, enfim, tudo que ele faz parte da história daquele livro. Ou seja, deve ser um estudo aprofundado daquele livro bíblico, além da leitura especificamente do livro. Não só o texto bíblico, mas temos estudos sobre esse texto. Neste ano é o livro do Deuteronômio, um livro do Antigo Testamento. E de cada ano nós temos um trecho que é tirado como tema do mês da Bíblia. Esse ano o tema é Abre a tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, 11. E tem muito disso, Deuteronômio, uma retomada de todos os textos anteriores do Pentateuco, e que ao mesmo tempo vai nos mostrando alguns aspectos muito importantes. E é claro que esse texto, Abre tua mão para o teu irmão, está ligado ao tema da campanha da fraternidade, que de uma certa forma motiva os temas durante o ano. Portanto, nós somos convidados nesse ano de aprofundar o livro do Deuteronômio e nesse aspecto também de poder ver o próximo. Abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, 11. São sugestões para esse mês que agora nós iniciamos, mês da Bíblia, com os vários acontecimentos e comemorações durante esse mês.
Mas todos os domingos nós temos 3 leituras, né, na celebração da Eucaristia, além daqueles que rezam a liturgia das horas, nos vários horários, além dos salmos, textos bíblicos também, que devem assim nos ajudar a contemplar, né, a palavra de Deus a cada momento, nos alimentar com ela. Além que reza o texto também, cada mistério tem um texto bíblico, enfim, a palavra de Deus a nos alimentar a cada dia, a cada instante. Nesse 23º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala da importância de nós nos ajudarmos a viver a santidade, a conversão. Fala da correção fraterna, fala da preocupação com o outro. Quando nós somos amados por Deus e amamos a Deus e, consequentemente, amamos o irmão, nós queremos o bem dele ou dela, queremos o bem da pessoa. De tal maneira que, no amor, nós queremos ajudar a pessoa a caminhar na santidade. Se não é por amor, é por raiva, é por rancor, não adianta tentar corrigir o outro, porque isso não vai adiantar. Não é no rancor, não é na depreciação, no querer humilhar o outro que se corrige, mas amando. E é nesse clima de quem ama o próximo, de quem quer ver o bem do outro, que a palavra de Deus nos é dirigida nesse final de semana, de tentar procurar o bem do nosso irmão, porque amados por Deus e amando a Deus, como consequência também, nós somos chamados a nos amar uns aos outros. E as leituras todas desse dia de hoje, desse final de semana, nos falam desse aspecto. O Evangelho de Mateus 18, 15 a 20, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Ou seja, se há alguma diferença entre um e outro, vai lá e fale com a pessoa. Se ele te ouvir, muito bem, dê o passo. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te der ouvido, dize-o à igreja. Ou seja, ir com mais pessoas conhecidas que querem o bem, vamos tentar conversar e resolver a questão. Se nem assim for possível, fale para a comunidade, né? Para que possa justamente rezar e ajudar para que esse irmão possa se corrigir. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Ou seja, tem que começar tudo de novo. Ou seja, começar a evangelização, a missão. É como se não tivesse ainda encontrado com Jesus Cristo. Então precisa dar todos esses passos. As leituras outras, meus irmãos e irmãs, falam disso, né? Leitura de Ezequiel. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por sua própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Ou seja, além desse amor para o próximo, nós temos essa responsabilidade que nos fala aqui Ezequiel. Ou seja, o Senhor nos mostra de como nós temos preocupação com o outro. Se nós não ajudarmos o outro e o outro se perder e nós nada fizermos, nós somos culpados. Se nós fizermos algo e o outro não aceitar, então a culpa não foi nossa, ele se perdeu porque quis. Mas nós não podemos nos omitir. Portanto, não se trata apenas, né, de uma questão de corrigir o outro, mas de salvar a pessoa, buscar a vida para a pessoa, e nós não podemos nos omitir diante da necessidade de ajudar a pessoa no caminho da santidade, da sua santificação. É a palavra de Deus para nós, nesse final de semana, ou seja, de nós procurarmos esse bem do outro. E sabemos que, muitas vezes hoje, se é feito realmente dentro de uma situação apenas de raiva, de vingança, não dá resultado. Supõe sempre o amor pelo outro, o amor pela pessoa.
E a carta de São Paulo aos Romanos também fala desse aspecto com outra conotação. Fala do relacionamento com o próximo, além dos mandamentos que falam com relação a Deus, amar a Deus, todas as coisas, fala com o próximo. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Nós sabemos que Jesus vai resumir todos os mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas hoje, a palavra de Deus nos fala desse amor ao próximo, de tal maneira que os mandamentos se resumem. E justamente essa segunda leitura lembra com muita clareza isso. Ou seja, tudo isso se cumpre, né, esse amor ao outro. E a palavra é muito clara nesse sentido. Qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É dessa forma, meus irmãos e irmãs, que a leitura que nós ouvimos de Mateus vai depois concluir, né, com aquilo que nós já ouvimos um pouco também no Evangelho. Ou seja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Portanto, nos fala dessa comunhão e dessa unidade, caríssimos amigos e irmãos, que nós somos chamados a ter e a viver, de tal maneira que, se nós estamos juntos, unidos, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles, é com Jesus em meio que nós vamos nos encontrar, que nós vamos nos ajudar e nos corrigir também. É nesse aspecto que faz a diferença. Às vezes nós somos muito técnicos, muito profissionais em muitas questões, como se fôssemos pessoas que não tivessem algo diferente. O nosso tipo de relacionamento enquanto cristãos é ter Cristo no meio de nós, que faz com que nós olhemos para o outro porque amamos o outro por causa do Senhor e porque amamos o outro e que nós vamos tentar ajudá-lo a ser santo. É dessa forma, meus irmãos e irmãs. Nem sempre os outros podem compreender isso, mas da nossa parte deve ser sempre por causa do amor a Deus e amor ao próximo. Por amar o próximo, que nós queremos cada vez mais viver, ajudando e dando a mão ao outro, para que, corrigindo-se dos seus erros e seus pecados, possa viver a vida cristã cada vez com mais coerência e com o coração mais aberto ainda. A palavra de Deus para nós, portanto, nos fala desse tipo de relacionamento tão importante, tão necessário, e dessa correção fraterna que deve existir entre nós, de que quando se ama, se ajuda, se corrige, se quer bem. E, claro, se é por raiva, se é por rancor, aí não se corrige nada, só aumentam as divisões, só aumentam as dificuldades, se nós não é por amor que o fazemos. Porque por amor nós vemos que se constrói, se resolve, dá passos novos, senão apenas se destrói e se aumentam ainda mais as distâncias e as diferenças. É a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, desse domingo, dia do Senhor, desse final de semana, desse início do mês da Bíblia, em que nós vamos querer aprofundar o livro do Deuteronômio e, ao mesmo tempo, de poder fazer cada vez mais, né, estender, né, abrir a mão para o irmão, como é o tema do mês da Bíblia, e nós vemos que a consequência de vivermos a nossa vida é ajudar o outro, seja materialmente, seja estendendo a mão para o outro também, ajudando na sua caminhada de fé, na sua caminhada de correção. É um outro tipo de relacionamento, é outro jeito de viver, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a dar passos e a poder testemunhar ao mundo a beleza da comunhão e da unidade. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.